TV Artilheiro. No ponto aí, pessoal. Vamos lá? Boa noite a todos. Dando início agora à coletiva de imprensa pós-jogo de Ceará 2 e Itabaiana 1 aqui na Arena Castelão, pela oitava e última rodada da Copa do Nordeste, com o professor Wagner Mancini. Boa noite, professor. Para dar início ao ciclo de perguntas, eu passo a palavra aqui ao Alisson Lima, da Rádio Rosão. Boa tarde. Boa noite, Alisson. Boa noite, Abreu. Boa noite, Mancini. Parabéns pela vitória e classificação. Queria que você fizesse uma análise do que foi essa partida de hoje frente ao Itabaiana. Boa noite a todos. Antes de responder, eu gostaria de passar uma mensagem para o Del também, que todos nós aqui estamos ansiosos pela sua volta aqui na sala e que a vida às vezes nos reserva coisas que nós não esperamos, mas que acima de tudo ele tenha força para superar esse momento e que conte com todos nós aqui. Sobre o jogo, né? Não tenha dúvida que foi um jogo tenso, porque a gente toma um gol no primeiro tempo e começa com uma sucessão de gols perdidos, e isso de certa forma vai deixando o jogo com uma maneira que nós não queríamos, né? Exatamente pela pressão, pela tensão da partida, né? A gente optou em mudar um pouco a equipe exatamente porque nós tivemos sérios problemas depois do jogo lá de Campina Grande, né? Fruto de uma virose, então por isso a gente optou em entrar com esse time. E óbvio que o que mais importa é o resultado final. Nós alcançamos os nossos objetivos, estamos na segunda fase, mas eu acho que o jogo poderia ter sido um pouco menos tenso em função das oportunidades perdidas, mesmo a gente entrando com um time que não é aquele que vinha jogando mais. A equipe se comportou muito bem, fez um bom jogo, teve muitas oportunidades de gol, até um número alto em finalizações do gol, em chances no último terço do campo. Enfim, acho que de uma maneira geral fizemos um bom jogo, alcançamos a vitória, sofremos um pouco em função da tensão, é verdade, porque todo mundo começa a se cobrar, mas o mais importante é que a gente passou para outra fase. Mancini, tudo bom? Boa noite, parabéns Boa noite. pela classificação, a vitória do Trovão do Futebolês. Sei que ainda falta um pouquinho para esse confronto de quarta de final, mas já queria que você falasse, projetasse um reencontro do que foi a final da Copa do Nordeste do ano passado, jogo único fora de casa contra o Sport, que tem apenas 2 pontos a mais que o Ceará, né? As campanhas são muito parecidas, o grupo ficou muito embolado. Os grupos, na verdade, ficaram bem desequilibrados em termos de pontos, né? Se nós fôssemos somar todos os pontos de uma chave e da outra, a gente veria uma diferença muito grande, acho até que de 100% dos pontos. Até recente aí, 2 dias atrás, era de quase 100%, né? Enfim, eu acho que o mais importante é que a gente passou de fase e vai enfrentar o Sport, que é um velho conhecido, né? Um time rival aqui do Nordeste e que sempre sai em bons jogos. Eu acho que tem tudo para ser mais um grande jogo. Lembrando que num jogo único você não pode errar, porque senão a consequência ela é muito imediata, né? Então por isso e pelo fato do Sport ter feito 2 pontos a mais nessa fase, ele joga dentro não do seu estádio, mas da sua cidade. Eu tenho certeza que será um belo jogo, até porque as duas equipes vêm jogando bem, vivem bons momentos atuais. Eu acho que isso tem tudo para deixar o jogo ainda mais agradável em todos os sentidos. Mancini, boa noite. Aqui é Samuel Conrado, da Rádio Verdinha e da TV Diário. O Ceará agora vai ter 2 dias de preparação, né, para poder enfrentar o Fortaleza. Hoje você não pôde contar com alguns atletas titulares, né, resolveu poupar por conta da situação de virose, né, que acabou acometendo o time, principalmente nos 2 últimos jogos. Como é que está o elenco alvinegro? Está preparado? Está podendo enfrentar a equipe do Fortaleza e ter essa questão de... Existe favoritismo para o próximo sábado, já que o Ceará venceu o último Clássico Rei aqui na Arena Castelão? Eu acho que favoritismo, as campanhas são muito iguais, eu acho que são parecidas. Eu não vejo favorito, sinceramente. Eu acho que serão 2 jogos emocionantes, assim como eu acabei de falar do jogo Ceará Sport. É uma final de campeonato dividida em 2 jogos de 90, mas que no fundo é um jogo de 180.
Eu acho que neste momento entra muito não só o poder emocional, mental das equipes, né? É óbvio que neste momento agora, diferentemente de lá atrás, as equipes estão não equilibradas, né, nas suas campanhas na Copa do Nordeste, mas no Cearense há um equilíbrio muito, muito grande. Eu acho que só por isso já torna o jogo de sábado agora dificílimo em todos os aspectos, né? Eu espero sinceramente que o Ceará tenha a postura que teve nas outras duas partidas para que a gente possa alcançar esse título que é muito importante para todos nós aqui dentro. Mancini, aqui Pedro Pinheiro da Band, parabéns pela vitória, pela Obrigado. classificação. Eu vou voltar aqui mais ou menos uma semana e meia atrás, a gente perguntava para você desses 3 jogos que o Ceará tinha pela frente da Copa do Nordeste, que você mesmo falou que não adiantava nada também na quarta-feira vencer o Clássico e não vencer esses 2 últimos jogos que tinha da fase de grupos da Copa do Nordeste. Eu queria saber hoje como é que você se sente nesse momento, conquistando essas 3 vitórias nesses 3 jogos tão importantes e, claro, a classificação consequentemente. Naquela oportunidade a gente tinha 6 pontos e estava ali bem longe do G4, né? Longe não em termos de pontos, porque a diferença era 2 pontos, mas ocupava a sétima posição. E aí o Ceará vai e faz os 9 pontos, né? Teoricamente jogando 2 jogos fora de casa, mas era necessário que nós vencêssemos hoje, né? Porque de nada adiantaria a gente ter ganho do rival, ter ganho lá em Campina Grande, se nós não vencêssemos a partida de hoje, né? Então esses 9 pontos eles têm um significado muito forte por N motivos. Eu vou citar alguns aqui. Internamente, por quê? Porque a gente está mais sólido defensivamente. Nós não deixamos de atacar em nenhum momento do jogo hoje, mesmo com o time. Eu não vou nem chamar de alternativo, porque tinha alguns atletas que já jogaram, mas um time modificado. O Ceará foi vibrante, foi guerreiro, brigou muito pela bola e teve várias oportunidades em jogadas bonitas. Então isso também mostra que nesses 9 pontos, em nenhum momento a gente optou em dar a bola ao adversário, a gente quis ser o protagonista do jogo sempre. Então tem uma série de coisas que vão nos dando a confiança necessária, a coragem, a convicção de que a gente está no caminho certo. É óbvio que um jogo de futebol tem várias nuances e dentro de 90 minutos muita coisa acontece. Eu citava aqui sobre o jogo Sport Ceará, que é um jogo só e qualquer erro é decisivo. E em 2 jogos, às vezes, você tem tempo de corrigir, que serão os 2 jogos agora da final. Mas nesses 9 pontos jogados, esses últimos 9 pontos, nós não podíamos errar. E o Ceará alcançou o objetivo, né, esse pequeno objetivo que nos deu a possibilidade de passar de fase, mas que foi importante porque em alguns momentos a gente alterou a equipe e mesmo assim nós não baixamos o rendimento. Isso também significa que há um trabalho com todos os atletas do grupo, não são somente aqueles que têm jogado mais. Eu tô satisfeito, sim. Eu acho que a gente vive um momento bacana, é óbvio que sempre com a chave de fenda na mão para fazer os ajustes, né? Mas o Ceará, cada dia que passa, ele está um pouco mais maduro, um pouco mais resistente, não que não cometa falhas, porque isso é quase irreal, né, num jogo de futebol, mas a cada dia que passa a gente vê uma equipe com uma cara um pouco mais guerreira, um pouco mais atrevida, um pouco mais corajosa, né, com uma confiança que já está chegando quase no modelo certo. Eu acho que tudo isso tem vindo de uma forma, deixa eu achar o termo, de uma forma bem pensada, né, de uma forma bem elaborada. Nós não queríamos que isso acontecesse lá atrás, porque nós sabíamos que os jogos decisivos estariam neste momento e tudo vem acontecendo da forma como a gente pensou. Mancini, boa noite. Boa noite. Sou Horácio Neto do Jornal O Povo, da Rádio Povo CBN.
parabéns pela vitória e também parabéns pela atitude em relação ao Del e ao Ceará também, tudo isso que envolve. Vejo muita movimentação de vocês em relação tanto à sensibilidade do caso, mas também a atitudes. Mancini, eu queria perguntar 2 pontos. O primeiro sobre o Janderson, que teve uma atuação até muito participativa, teve muitas chances, conseguiu criar muitas jogadas, mas não conseguiu fazer o gol. Queria que você fizesse uma avaliação em relação à partida dele, se você vê uma evolução, o que é que falta nele para dar esse próximo passo. E o segundo ponto é sobre as suas alterações do segundo tempo, que você mexe o Facundo, tira o Facundo Castro, queria saber o que foi que ele sentiu, mas obviamente teria que sair. E a entrada do Matheus Felipe, o que é que essas alterações acrescentaram no Ceará para o segundo tempo? Vamos lá. Sobre as alterações, a do Matheus Felipe foi porque o Jonathan também era um dos atletas com virose, que teve febre até ontem e dificilmente suportaria o jogo todo, né? E eu também não queria que um atleta, Matheus Felipe ou Ramon, jogasse os 90 minutos hoje. Então, por isso, a gente optou pela entrada do Jonathan, que se mostrou apto a entrar, mas que não suportaria o jogo. Então, como eu vi que nós tínhamos que jogar no campo de ataque, eu optei por um atleta que tem um bom passe por dentro, por fora, e a entrada do Matheus foi muito em cima disso daí. A saída do Facundo é um desconforto muscular, né? Nós não sabemos até que ponto isso pode deixá-lo de fora agora, o quanto tempo ele vai ficar de fora caso tenha que ficar, até porque só depois de um exame mais detalhado, mas o atleta num lance até bobo, onde ele vai dar de calcanhar, ele acaba sentindo um certo desconforto ali, a gente acha melhor tirar, faltavam ali 1 ou 2 minutos para que viesse o término, né, o intervalo. E sobre o Janderson fez um belo jogo, acho que o melhor desde que eu cheguei no Ceará. Ele foi extremamente participativo, lutou muito, não só na parte ofensiva como defensiva também, ajudou muito lá daquele lado esquerdo no primeiro tempo, aí foi deslocado na segunda etapa para o lado direito, ajudou o Rafael também, que nós sabíamos também que seria um jogador que dificilmente suportaria os 90 minutos, então ele teve uma ação de coajuda ao companheiro. E os lances de gols perdidos mostram 2 coisas, né? Uma, que ele tem que melhorar nesse quesito, assim como outros jogadores nossos também perderam muitos gols hoje. Se nós tivéssemos feito hoje 5, 6, 7-1, não teria sido nada de absurdo diante de tantas oportunidades. E por um outro lado, foi um atleta que esteve presente na maioria dos ataques e criou muitas possibilidades de chute, então mostra realmente que ele fez um jogo diferente daqueles que ele vinha fazendo, né? E às vezes a oportunidade sendo dada ao atleta faz com que ele tenha que reagir. Muitas vezes a gente tenta, de uma forma ou de outra, numa vitória, a hora que vai fazer uma substituição, dar moral para um jogador ou para outro, para que naquele momento ele entre com o time ganhando. Mas hoje o Janderson entrou no começo do jogo, deu conta do recado, né? E no meu ver sai fortalecido da partida, e é uma peça que vai nos ajudar, principalmente se o Facundo não puder estar em campo no sábado, né? Um atleta que fez um bom jogo hoje, que certamente vai ser utilizado também no sábado. Boa noite, Mancini. Aqui, Danilo Queiroz do Futebolês. Boa noite, né? Prazer mais uma vez estar com você. Obrigado. Mancini, eu queria que você falasse das consequências do hoje, né, da classificação, que já foi ontem, né, para as finais do Campeonato Cearense. E aí queria que você passasse pela questão de que alguns titulares não jogaram, né, isso traz consequências, mas a consequência da classificação, e uma classificação com vitória, e uma classificação onde o Ceará superou nos 3 últimos jogos a sua campanha até o momento da Copa do Nordeste, então demonstra crescimento. E eu não sei o seu critério utilizado para falar sobre o adversário, mas o Fortaleza classifica com uma derrota. Não sei se você pode falar disso, se você puder falar disso. Entendo que isso também é um detalhe que a gente leva em consideração, a gente está no futebol há algum tempo e sabe que
detalhes próximos, de partidas próximas, acabam sendo levadas para as partidas seguintes. Então eu queria que você falasse dessas consequências em relação ao hoje, ou a classificação para esse Clássico Rei, o início das finais do estadual. Em primeiro lugar, eu acho que o poder de reação do Ceará nesses últimos jogos foi o que nos deu a possibilidade de chegar às quartas de final, né? Nós vamos jogar diante do Sport, e embora o jogo seja fora de Fortaleza, mas o poder de reação foi muito grande, né? E isso, de certa forma, aconteceu com um clássico sendo o primeiro jogo, né? Então é óbvio que isso tem um peso muito grande emocionalmente. Hoje eu tenho um grupo de jogadores mais fortalecidos nesse critério, e isso tem uma importância vital, porque a gente já vem decidindo jogos há bastante tempo, né? Desde que nós passamos de fase, enfrentamos o Ferroviário, a gente já começou a decidir. Então toda semana, esses últimos jogos aí, e já são 5, 6 jogos, a gente tem decidido alguma coisa, e eu percebo que há um amadurecimento no nosso grupo muito em função disso, porque os atletas estão reconhecendo aquilo que está sendo feito dentro de campo, e de certa forma um time confiante, convicto, ele tem uma tendência de render mais. Não quer dizer, por exemplo, do nosso rival que perdeu o jogo, a segunda derrota seguida, mas que tem um time que joga junto há bastante tempo. Então eu também não posso falar do rival que eles estão estremecidos, porque são jogadores experientes que já passaram por muitas situações, inclusive na Série A, difíceis, e deram a volta por cima. Então eu acho que nós temos que tomar muito cuidado, saber muito bem aquilo que nós temos que fazer nos 2 jogos para que a gente possa realmente alcançar esse título, né? Vão ser 2 jogos emocionantes, dramáticos, mas acima de tudo é óbvio que eu acredito muito, não só no meu trabalho, no trabalho de todo mundo que faz parte do departamento de futebol, da diretoria, de funcionários, todos eles envolvidos, para que a gente possa realmente buscar esse título cearense, que é importante para todos nós, eu já disse isso aqui, né? E também botar um selo bacana nesse time que está montado há cerca de 90 dias e que já está dando resultado, né? Então isso tudo faz parte de um pacote de processos que estão sendo feitos dentro do clube, com muitas mãos, né? Aqui não tem o Mancini está fazendo, ou o jogador A, B ou C, todo mundo que faz parte do departamento de futebol tem a sua parcela de contribuição. E isso é importante a gente falar, porque no último jogo, diante de um quadro de vários atletas com virose, a gente teve que contar com a ajuda do departamento médico, e o Dr. Joaquim, que estava lá na viagem, acabou tendo que se superar ao longo do dia, da madrugada, enfim. Então é esse tipo de trabalho que faz com que dentro de campo a gente seja mais forte. Nós temos que olhar para o lado, ver todo mundo que está remando a favor, e dessa forma levar e fazer dentro de campo aquilo que todos nós podemos. Boa noite, Mancini. Tércio Boa noite. Brilhante, do portal Futebol Cearense. Eu queria, antes de tudo, parabenizar você pela classificação. Obrigado. E também pelo posicionamento seu em relação à estudado do DEL. Eu acho muito importante, não só para você como para o clube, se posicionar assim. Muitas vezes se coloca o clube e a imprensa numa relação adversa, como se um fosse inimigo do outro, e eu acho que esse tipo de solidariedade é muito importante até para quebrar um pouco isso e mostrar a solidariedade a um colega profissional que se encontra na situação que está. Obrigado. Sobre o jogo, Facundo Castro marcou o seu primeiro gol com a camisa do Ceará. Eu queria que você falasse um pouco sobre o desempenho dele. Olha, o Facundo é um jogador diferente de todos os outros extremos que nós temos no elenco, porque ele tem uma leitura tática muito interessante, ele corrige, e existem certos jogadores que fazem isso ao longo do jogo com naturalidade, e ele é um desses. Ele sabe muito bem a hora de fechar, a hora de fazer o quinto homem ao lado do Raí.
a hora que ele tem que subir, a hora que ele tem que abrir o espaço para passagem do lateral. Então, taticamente, é um jogador dotado de uma grande capacidade, né? Ele não tinha feito gols ainda aqui, se não me falha a memória, ele fez naquele dia que nós apresentamos o elenco lá no PV, e depois ele teve até algumas oportunidades, mas hoje ele de fato fez o gol que valeu o empate, né? Que foi um gol importante naquele momento, porque nós íamos para o intervalo perdendo. Mas é um atleta interessante, que me dá uma possibilidade diferente de jogo, né? Porque se eu entro ali com o Ailon, com o Janderson ou com qualquer outro jogador, até mesmo o Pulga daquele lado, nós temos um jogo diferente do dele, né? Porque ele tem uma leitura de espaço muito boa. Agora, a gente lamenta muito ele ter que ser substituído. Não sei se daqui até sábado vai dar tempo. A gente vai lutar muito para que dê tempo, ele esteja à disposição, até porque ele sentiu alguma coisa e já parou. Então ainda não está detectado que foi uma lesão. E dessa forma a gente vai mexendo as peças, né? Hoje foi um jogo muito importante para que a gente visse alguns atletas que não estavam tendo oportunidade de jogar. Hoje a gente teve um meio-campo, por exemplo, diferente, com o Jean, com o Recalde, com o Bruninho. Um ataque com, de um lado, o Facundo, do outro lado, o Janderson, que é um atleta mais agudo. Então, houve um certo equilíbrio nisso. Eu acho que, a partir do momento em que todas as peças estiverem à disposição, o Ceará tem um bom elenco. E com isso a gente acredita muito que pode fazer aí não só 2 jogos da final, não só o jogo diante do Sport, mas uma temporada muito, muito equilibrada. Mancini, boa noite. Lucas Catribe, Globo Esporte. Parabéns pela vitória, pela Obrigado. classificação. Logo depois do jogo, a torcida do Ceará, né, até improvisou ali na hora lá um canto lá, que sábado era guerra, né, e tal. E a gente viu o seu time guerreando, claro, a palavra no bom sentido, né, nos 2 primeiros clássicos de uma forma bastante efusiva, né? E você chegou a falar que gostaria que o time apresentasse o mesmo futebol, o mesmo empenho desses 2 primeiros clássicos. Em relação ao ajuste tático, você acredita que esses próximos dias vai ter que fazer muitos ajustes, porque a equipe do Fortaleza acaba mudando muito também de time, né? O time que jogou hoje não é o mesmo time que jogou na última partida contra vocês. Você acredita que precisa fazer muitos ajustes pensando nesse time adversário e como fazer, já que não tem muitas informações em relação ao adversário? E eu também queria que você falasse sobre o Castilho. O que é que você já recebeu? De repente ele pode estar à disposição, pode jogar ou não? Porque os jogadores com virose a tendência é que estejam à disposição, né? Mas o Castilho é uma outra situação. Vamos lá. Nessas 2 vezes, a gente teve times do rival diferentes, né? E eu tenho certeza que para a final, o Vojvoda vai entrar com aquilo que ele tem de melhor lá. E o que ele tem de melhor, talvez, não é aquilo que todos nós aqui pensamos sobre o melhor time do rival. Porque às vezes a gente gosta de um tipo de jogador, mas naquele momento esse jogador não está bem sobre os olhares de todos aqueles que acompanham lá o dia a dia, né? Eu sei que ele tem, até porque a gente já se enfrenta há mais tempo do que esses 90 dias, e eu mais ou menos já tenho uma leitura, assim como ele deve ter do Mancini também. O Mancini gosta de jogar dessa forma, os times dele sempre são assim, ou assado, enfim. Eu espero que alguns atletas, eu acho que dificilmente a gente vai errar mais do que 1 ou 2 atletas, porque há uma tendência, porque chegam nesses jogos de finais de campeonato e o treinador ele quer aquilo que dá resposta para ele, porque ele não quer de maneira alguma chegar no final dos 2 jogos e falar eu errei aqui, porque isso é um peso muito grande para a gente, né? Então por isso acho que tanto do lado do Ceará quanto do lado do Fortaleza serão escalados os 11 melhores. E aí óbvio que eu não vou aqui falar o que eu espero, mas eu já tenho uma boa noção daquilo que pode acontecer, assim como ele deve ter também. Eu acho que o que pode diferenciar é exatamente o momento das equipes.
Eu estou muito apegado a isso porque futebol é confiança, futebol é você entrar em campo sabendo que o teu momento é bacana, mas não é só isso, né? Porque você pode entrar em campo, ter emocionalmente um time equilibrado, ajustado taticamente e tomar um gol que a bola desvia em alguém e entra, que é do futebol, é do esporte, a gente tem que aceitar. Você até citou sobre a forma como o Ceará jogou esses últimos 2 jogos, e essa vai ser uma tônica do Ceará, porque a gente, como grupo, e aí eu me incluo no grupo junto com eles, a gente não aceita menos do que isso. O Ceará, ele para tirar um pouquinho a diferença que nós temos tática, técnica de alguns rivais, a gente vai ter que complementar exatamente com isso daí. Então, isso já faz parte da nossa equipe. Eu não tenho dúvida em afirmar que serão 2 grandes jogos, tá? Estudados, jogos de xadrez mesmo, até nas substituições. Eu já estou esperando isso. Espero que seja favorável, óbvio, né? E sobre o Castilho, a gente ainda não tem certeza se ele estará apto. Há uma boa possibilidade, assim como a gente falava do Pug e do Ailon, né, que já jogaram hoje. O Castilho era muito arriscado para hoje, mas talvez dê para sábado. Eu espero sinceramente que dê, porque é mais um jogador apto a entrar, a poder nos ajudar aí nesses 2 duelos. Boa noite, Mancini, tudo Boa bem? noite. André Almeida do Sistema Verdes Mares. Parabéns pela vitória, pela Obrigado. classificação. Você é sempre muito sincero, como você acabou de ser, inclusive falando sobre o Guilherme Castilho. É uma marca sua nas entrevistas. Eu queria te perguntar sobre, até confirmando que você já mencionou, os 9 jogadores aí que tiveram virose. Você acredita de fato que eles vão poder estar todos disponíveis para o final de semana? E eu te pergunto também sobre, hoje foi um time realmente bem modificado, como você mesmo disse. E até conhecendo um pouco, vendo um pouco das suas escalações, eu imagino que na sua cabeça você tenha a ideia do que é o melhor Ceará. Mas com os jogadores que foram a campo hoje, como é que você avalia, por exemplo, o Recalde, o Bruninho, que hoje jogou 90 minutos se recuperando de lesão, o Facundo Castro, que fez gol, o Janderson você já falou, mas o Saulo Mineiro, que talvez venha num momento se cobrando muito para voltar a fazer gol. Como é que você avalia principalmente essas opções de meio para frente, que são alternativas que podem de repente mudar o cenário do jogo, num clássico em que a intensidade é lá em cima, você vai ter que fazer as trocas, você vai ter que contar com o elenco também. Como é que você avalia esses outros jogadores que hoje tiveram oportunidade? Vamos lá. Sobre a virose, eu tenho certeza que todos eles estarão aptos, porque nós fizemos uma gerência de crise essa semana, né? Nós tivemos que parar, pensar. Eu estou vendo aqui o Lucas, o Haroldo e alguns outros elementos que fazem parte do nosso departamento de futebol. Nós sentamos para realmente discutir o que seria a nossa semana, porque no jogo lá de Campina Grande a gente já teve muita dificuldade. Para este jogo agora, até em termos de concentração, nós tivemos que alterar alguns quartos, botar alguns atletas sozinhos, porque a virose, você nunca sabe aonde ela vai atacar. Mas eu acho, pelo que eu já vi aqui, que todos eles estarão aptos no sábado. E isso me deixa muito feliz, porque não é só você dar treino, entrar em campo e jogar. Existem muitas outras coisas paralelas que acontecem e que você tem que ir fazendo os ajustes, né? Um exemplo. Você tirou o Jonathan hoje no intervalo. Eu tirei o Jonathan porque se eu entrasse com o Ramon ou com o Matheus, eu estaria talvez gerando uma possibilidade de lesão num jogador importante para mim. Então, por isso que eu tinha que entrar com o Jonathan, para no segundo tempo usar meio tempo para um ou para outro. Porque se eu entro com um deles e tenho que mexer no David Ricardo, aí eu já coloco os 2 jogadores em campo. Então é só para te dar um exemplo. Eu acho que nesse sentido a gente acertou em todas as decisões que nós tivemos. E a outra pergunta que você fez, desculpa...
em relação a outros jogadores que podem não ser Sim. titulares, mas que hoje tiveram oportunidade, até acrescentando também o David Ricardo, mais uma boa partida. Mais do uma David. boa partida. Então, outros jogadores que você vê que podem ser, se não titulares, mas que são sempre bem utilizados, né? Este jogo, além de tudo, além de nos dar a chance de classificar, ele também serviu muito para o aspecto individual, que é essa tua pergunta. Porque era importante para esses atletas que eles mostrassem que eles estão no mesmo nível dos outros. E como que a gente vai averiguar isso daí? De que forma a gente vai fazer para olhar, para ver que eles estão no mesmo nível? O número de oportunidades que foram desperdiçadas e criadas, né? É óbvio que a gente tem que tentar fazer com que o Ceará não desperdice tantas oportunidades assim. Mas nós tivemos um volume de jogo hoje muito interessante, com uma equipe, entre aspas, que não é a titular. Então isso mostra que Recalde, Bruninho, Janderson, Saulo Mineiro, o próprio Facundo e os que entraram no segundo tempo também, eu acho que contribuíram muito para isso, mas eles tiveram uma atuação ofensiva muito bacana. Então me dá a possibilidade, por exemplo, de quando eu tiver que mexer na frente, eu posso usar o Saulo nas 3 posições. Depende muito do que é o jogo, se eu preciso naquele momento de um cara que prenda a bola ou se eu vou jogar de uma forma reativa para ele jogar no espaço. O Saulo é muito interessante para isso. O Janderson já é um cara que tem uma tendência de desarrumar um pouco a defesa adversária, porque tem cortes muito curtos. O Recalde e o Bruninho são meias parecidos, mas com potenciais técnicos diferentes. O Bruninho é um pouco mais explosivo do que o Recalde, que é um pouco mais técnico. Então são todos jogadores que, quando eu tiver à disposição o time titular, esses atletas eventualmente podem fazer parte do jogo, especificamente naquela função, e este jogo foi muito importante para isso, né? Eu acabei falando somente da parte da frente, mas eu vi um jogo muito seguro do Rafael, vi o PV oscilando no primeiro tempo e melhorando bem na segunda etapa, o David, nós já falamos aqui, o Jean também oscilou um pouquinho no primeiro tempo, melhorou na segunda etapa, o Bruno tem feito bons jogos, então esses jogos servem também para que a gente não deixe muito distante alguns atletas que serão importantes ao longo de toda a temporada. Muito obrigado a todos que participaram da coletiva. Obrigado, professor. Obrigado.